Olá, seja bem-vinda. Hoje eu vou ler um pedaço do conto da Vassalisa, do livro Mulheres Correm com os Lobos. Vou ler para você, não vou fazer todo o capítulo, que ele é bem grande, mas eu sinto que o conto em si, ele já dá uma clareza muito grande, ele já dá uma plantada nas sementes para que as chaves vão virando aí na sua realidade. Eu vou começar já direto no ponto, então vamos lá. Nossa Lisa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido, com as rosas brancas de cera, na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vassalisa e a criança, de botas vermelhas e avental branco, ajoelhou-se do lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe, e da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria Vassalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Essas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte a boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale com ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalisa não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vassalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vassalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela também muito bonita, ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. Então, vamos mandar Vassalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palma e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, aquela noite, quando Vassalisa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil! Reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo, e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vassalize inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe
ao morrer havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca eu já me sinto melhor, disse Vassalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vassalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vassalisa dava à boneca um pouco de pão, enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vassalisa caminhou e caminhou, e bem na hora que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca, feita de caveiras e ossos ao redor da choupana, começou a refulgir como um fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Ya- Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com formato de um graal que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com o sapo. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estiradas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalisa consultou sua boneca. É, é essa a casa que procuramos? E a boneca, de seu modo, respondeu: É essa a que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vassalisa aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está, está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal bem, criança inútil. Você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vassalisa depois de consultar sua boneca. Você tem sorte, resmungou o Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vassalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não, e nesse ponto, Vassalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vassalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas, e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vassalisa. La Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar o seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete.
E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela, e anoiteceu novamente. Vassalisa voltou-se para a boneca, e assim que Yaga se foi, o que eu vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalisa deu de comer à boneca e também adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vassalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho, e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar, começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou, e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à Vassalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Iaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vassalisa, quase desmaiando. Não se preocupe. Eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vassalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vassalisa ficou parada por perto. E aí, o que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vassalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece pessoas antes do tempo. Vassalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro. E ele é minha noite. Entendi, disse Vassalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga manhosa. Vassalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar de dentro do bolso e, em vez disso, Vassalisa respondeu: Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vassalisa com um sorriso. Bênção? Guinchou Baba Yaga. Bênção. Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candescentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até a sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vassalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vassalisa percebeu que deveria só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e as voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, e Vassalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu
medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que ela se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta e seus ossos haviam sido carregados por animais, e que bom que ela havia desaparecido. Vassalisa chegava cada vez mais perto da casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram em sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que, por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vassalisa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira Navara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trigo perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fada. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vassalisa é uma história da transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres, de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo que foi perdido na psique está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente. E tudo que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Desse modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Nesse ponto, há 9 tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se concentram na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai aonde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser a quem chamamos de a mulher que sabe, a mulher selvagem. No rito da velha deusa selvagem, Baba Yaga, são as seguintes etapas da iniciação. E aqui ela vai nomear as etapas de 1 até a 9, e depois continua esse capítulo. Me conta, você gostou? Será que você quer, talvez, uma série sobre essas nove tarefas? Me conta aqui que eu posso gravar para você. Um beijo, até a próxima.